Bem-vindos a mais um novo vídeo. Agora eu vou começar uma sequência sobre a biblioteca Matplotlib no Python. Então a gente vai aprender a criar os gráficos de diferentes tipos, de linha, espalhamento e por aí vai. Então lá no meu GitHub vai ter uma pasta Matplotlib e depois 2D. Nós vamos começar com gráficos bidimensionais. O primeiro deles vai ser o 2D linha, o gráfico mais simples que existe. Vamos começar com ele. Então, vamos lá. Eu vou limpar o que já foi executado. E vamos começar. Então, primeira coisa que eu vou fazer sempre é importar a biblioteca NumPy, o atalho np e a matplotlib.pyplot com o plt. Então essa é a nossa biblioteca para fazer gráficos no Python. Nós vamos aprender primeiro ela e futuramente eu vou pôr Seaborn. Então eu vou criar uma variável x, espaçada linearmente entre 0 e 5, onde vai ter 11 pontos. Então vamos rodar aqui as bibliotecas, vamos rodar a variável x. Depois eu vou criar uma função y, uma função z, onde y é x menos 2 ao quadrado e minha z é elevado a x sobre 2, para variar bem o comportamento. Como que eu vou criar? Então, plt, o atalho que eu usei para o matplotlib.plot, para fazer gráfico de linha, a variável x e a variável y. Eu estou colocando aqui o plt.show. Ele no Jupyter Notebook não é necessário. Mas, se você estiver rodando por linha de comando, no IPython, por exemplo, é necessário. Sem isso aqui não exibe o gráfico. Tá? Aqui não é necessário, mas eu coloco para que vocês possam aprender. E também com esse comando evita aparecer um texto de comandos HTML, por exemplo, do Jupyter. Então aqui está nosso primeiro gráfico. Gráfico x e o y, né? Meu y de x, no caso. O que a gente está vendo aqui? Só tem meu gráfico, mas não tem nome nos eixos, por exemplo, não tem muita informação. Então, agora eu vou começar a ensinar a como ajustar esse gráfico, colocar nome nas legendas, nos eixos, por aí vai. Então, nome nos eixos. Então, eu repito o comando, por exemplo, aqui no meu gráfico, plt.plot, para nomear o eixo x, plt.xlabel. Aí dentro do parênteses, no modo string, eu coloco o nome que eu quero. No caso aqui, eixo x. Depois, para o eixo y, plt.ylabel. E o nome que eu quero, que vai ser eixo y, e de novo meu plt.show. Aí a gente vai ver, agora nossos eixos, ó, tem nome. Eixo x e o eixo y, que foi o nome que eu escolhi. Como que eu ponho o título, né? Aqui em cima eu posso colocar um título. Então eu repito o nome das legendas, né, nos eixos. E plt.title, o nome que eu quero, que é meu y de x, que é meu gráfico que eu fiz. Então ele coloca agora, a gente vai ver na parte de cima, o meu título, aqui ó, y de x. Como que eu faço os gráficos, né? Eu tinha definido as funções y e z. Como que eu coloco as duas no mesmo gráfico? É bem simples. plt.plot x e y, e embaixo eu coloco plt.plot xg. Tem que estar antes do plt.show. Nomeei meus eixos, nomeei meu título no gráfico aqui, né? Fiz o título. Rodei e agora a gente vê nossos dois gráficos. Por padrão, ele já faz a cor diferenciada, um azul e laranja no caso. Tá? A gente pode controlar isso, nós vamos aprender. Então ele usou o intervalo já que a gente definiu para os pontos, que é 0 a 5, e usou o mínimo e máximo do que ele calculou dos x, do y e do z. Como que eu altero a cor? Né? Se você não gosta de azul e laranja, posso mudar? Posso. Na linha do plt.plot, eu coloco vírgula, color igual, como string, nome da cor em inglês, por exemplo, black para o meu y, e eu quero que o z seja vermelho, né, red. E vou seguir o padrão de colocar nome nos eixos, no gráfico, e aqui tá. Então agora ele tá com a cor que eu pedi. Então a gente pode controlar. Legenda. Ah, porque é importante ter legenda. Quem é o y, quem é o vermelho e quem é o preto? Eu não sei. Então a legenda vai me ensinar isso. Então aqui eu fiz de novo o gráfico, mas no final, antes do plt show, eu coloquei plt.legend. E o que ele vai criar para mim? Uma legenda. Aqui, ó. Então ele vai falar para mim que o preto é o y e o vermelho é o z de x. Controlando o intervalo do eixo x, ou seja, a gente vê aqui, ó, que está entre 0 e 5.
por exemplo, o eixo X entre 0 e 12, ou com mais 13, o eixo Y. Ah, mas eu posso limitar, eu quero às vezes como se fosse dar um zoom numa região. Posso. No eixo X, eu coloco plt.xlim, de xlimit. E entre colchetes, o intervalo que eu quero, o mínimo e o máximo. Com isso, a gente vai ver que agora eu tenho aqui, ó, entre 0 e 2. O y não mudou porque não defini ele. Como que eu controlo o intervalo do y? plt.ylim. Então, eu tive aqui nomes bem intuitivos. E agora com isso, ó, então eu dei um zoom entre 0 e 2 no x e 0 e 5 no meu y. Invertendo o x, o que eu quero dizer? Aqui está em 0 e 2. Eu posso fazer o contrário. Eu posso colocar, por exemplo, de 2 a 0. Inverter esse gráfico. É a mesma coisa. É só colocar primeiro o maior, depois o menor. E ele inverte. Como a gente vai ver aqui, ó. Então a gente vê que agora ó, vai de 2 a 0. Tá? Não tem problema. Eu posso também fazer isso. Às vezes é interessante em algumas áreas como astronomia, por exemplo. Rotacionando o eixo x, o que eu quero dizer? Os valores. Aqui a gente vê, né, que está todo mundo alinhadinho, bonitinho. Só que às vezes na minha legenda, que eu botei nos pontos aqui, é um nome, por exemplo, uma coisa muito grande. E fica difícil colocar dessa forma. Então a gente põe na vertical. Eu coloco, por exemplo, rotation 45 graus. O que ele vai fazer? Ó? A gente vai ver já. Ó, ele inclinou em 45 graus os labels do eixo X. Então isso aqui é útil quando a gente tem, por exemplo, um texto no ponto. A gente rotaciona para exibir o texto corretamente. Bom, aqui a gente tem uma linha contínua. Eu posso mudar, por exemplo, para tracejada, pontilhada. É só usar o comando line style. Então eu coloquei aqui, ó, traço, para ele fazer a tracejada. Então a gente pode ver, ó, que agora o laranja, que é o meu z de x, está tracejado, enquanto o azul continua contínuo. Ou então eu posso definir o nome como dashed e dash dot. Ou seja, pontilhada e ponto tracejada. Pontilhada, ó. Tracejada e ponto tracejada, no caso a laranja. Então eu também posso colocar nesse formato, line style. Dar o nome. Posso usar também, por exemplo, ó, solid e dotted. Sólida, que é contínua, e dot, que é pontilhada. São outras formas de colocar. Então é importante isso, para diferenciar os gráficos. Preenchimento, por exemplo. Agora eu vou usar aqui, então, vou definir um novo x. Vou fazer uma função seno e cosseno, para a gente ver, para ficar mais fácil. Então eu vou colocar aqui entre 0 e 2π, com 360 pontos. Aí eu vou calcular np.seno, np.cos, para ter o seno e cosseno, e vou graficar, usando o mesmo padrão. Como que eu faço o preenchimento? Se eu colocar esse plt.fillBetween, eu coloco que no x é o y varia entre o zero e o seno. Então, ó, a gente vê que a parte aqui que onde seria branca, ele fez um preenchimento. Às vezes, uma questão de visualização, é interessante colocar isso no preenchimento. Eu também posso colocar no outro gráfico, no seno e cosseno. Então, cada um ficou com seu preenchimento. Então, a gente também aprende a fazer um preenchimento. Às vezes é útil. Se você quer destacar alguma região, por exemplo, tudo. Então, é assim que a gente faz gráfico de linha no Python. Espero que vocês tenham gostado. E não esquece de deixar o seu like, que é importante para o canal continuar crescendo. Obrigado.